Ou a gente se importa com as coisas ao nosso redor, ou seremos apenas mais um montante de pessoas que reclamam das coisas que não dão certo. Ou a gente se importa com as coisas ao nosso redor, ou seremos apenas mais um montante de pessoas que reclamam das coisas que não dão certo. Eu aprendi nessa caminhada em que estou até hoje, porque eu sou como um de vocês, somos todos iguais e eu ainda não sou perfeita, porque não estaria aqui, que a gente não pode se acomodar, a gente não pode deixar de passar o tempo sem obter as nossas melhorias, sem conquistar aquilo que viemos fazer aqui, a qual nos comprometemos de vir a esse plano para melhorar. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui, porque a reencarnação nada mais é do que a nossa melhoria, nosso compromisso de progredirmos, de adquirir conhecimento e melhorarmos. Mas quando a gente começa a se acomodar, o tempo vai consumindo o nosso dia a dia, a nossa saúde, e a gente vai deixando de se importar com as coisas que realmente importam, que é manter o nosso equilíbrio, manter a nossa saúde física e principalmente mental. Porque estamos encarnados num planeta, numa dimensão onde somos todos prisioneiros, somos todos barrados para não sermos livres, não temos a liberdade de fazer o que bem entendemos. Porque esse planeta prisão é um planeta no qual viemos a aprender. O planeta escola, assim como todos já sabem. Então, estamos enclausurados aqui. Estamos presos aqui para que dessa forma a gente possa ter essa mudança. Essa mudança um pouco forçada. Porque nós, espíritos rebeldes, digo, porque a maioria dos que estão encarnados aqui, assim como eu, porque senão não estaria aqui encarnada, temos os nossos defeitos, né? Não somos perfeitos. Então a gente tem que sempre prestar bastante atenção. Por quê? Porque Allan Kardec nos trouxe uma frase que elucida bem isso. O espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, é um ciclo. Tudo começa com o nosso pensar, tudo começa com o mental. E isso, consequentemente, se transfere para o corpo físico através das doenças. E o que é a doença? É o desequilíbrio mental. Então, eu faço o convite, eu faço um alerta para que esse ano, principalmente esse ano de 2025, que é um ano que vai estar no seu auge de alucinações mentais, de um momento muito crítico, um momento que vamos estar em constantes mudanças, em constantes lutas mentais, porque é um ano da transformação, é um ápice da transição planetária, no qual estamos vivenciando uma guerra, mas não guerra física, é uma guerra mental de nós com nós mesmos. Então,
O que eu convido vocês nesse vídeo, a vocês entenderem tudo que vamos passar. É um vídeo de alerta mesmo. Porque a gente deve estar atento aos sinais do nosso corpo. Os sinais que a gente apresenta através de distúrbios, através de, às vezes, uma má alimentação. Então, a gente tem que ir buscando, a gente tem que ir atrás do conhecimento, o que eu posso melhorar, o que eu devo evitar. Porque o nosso corpo, ele traz sinais. A nossa intuição traz sinais. Como vocês sabem, nós somos intuídos e dirigidos, assim, pela maioria dos nossos pensamentos, através de intuições e dirigidos pelos espíritos, sejam eles trevosos ou da luz. Então a gente tem que perceber, a gente tem que ter um, um olhar, uma atenção para os nossos pressentimentos, para as nossas intuições, porque às vezes a gente está sendo intuído e não está percebendo pela correria do nosso dia a dia. Porque nós vamos enfrentar muito desequilíbrio emocional. E eu nem ia trazer isso. Eu estava me preparando o vídeo para eu trazer um outro contexto. Mas foi chegando para mim vários vídeos, várias informações, vários textos relacionados a isso. Então a gente tem que ter uma sabedoria. A gente tem que ter o discernimento, a gente tem que ir atrás de ler. Ai, eu não tô bem, tô me sentindo mal. O que será que deve estar acontecendo? Se analisar, eu não estava assim e agora eu estou ficando desse jeito. O porquê? Já me aconteceu isso, às vezes eu tô bem, de repente eu vejo alguma informação no celular, através do Instagram, já me vem um sentimento ruim, aí eu paro e analiso e falo, mas eu não estava desse jeito. Eu estava bem. Foi depois desse vídeo, foi depois desse acontecimento. Então, a gente tem que ter sabedoria para analisar, porque vai ser um ano de muitas provas, de grandes tribulações para o nosso crescimento, para o nosso ajuste. Porque isso daí está vindo desde 2024. Já está vindo, sendo observado, e eu até pesquisei na internet, que teve muito aumento de medicamentos para a saúde mental. Porque são pessoas que não olham para dentro, não se analisam, não vão em busca de ajuda, de terapia, de um profissional, ou às vezes de se analisar. Então, o aumento desses medicamentos já está vindo, e isso é uma comprovação. Isso é uma prova do que o espiritual fala e testifica no físico. Então, tem uma pesquisa da Sincofarma, que eles fizeram uma pesquisa de agosto de 2022 para agosto de 2024, que teve um aumento de 18,6% no consumo de medicamentos voltados para a saúde mental, sendo que 74% desses medicamentos são antidepressivos e 26% são os ansiolíticos. Então, a gente já está tendo provas de que as pessoas estão entrando no caos. E às vezes são pessoas que estão alienadas na Matrix. São pessoas que não têm o seu íntimo e o seu ser ligados à espiritualidade. Nunca foram buscar, nunca foram se interiorizar. São pessoas que não estão buscando
a espiritualidade, não estão procurando Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele é que nos dá força, Ele que nos ajuda com a espiritualidade de luz no nosso dia a dia, para que a gente possa enfrentar todas as nossas tribulações, todos os nossos medos, porque isso é a gente mesmo que nos causa, a gente mesmo é que traz preocupações, às vezes preocupações que nem existem, mas que a gente tá tão viciado nisso, a gente tão, tá tão entranhado dentro de nós essa, essa vontade de se preocupar. A preocupação não vai mudar, a preocupação não vai alterar o resultado das coisas. Se você está passando por essa dificuldade, se você está passando por problemas de depressão, se você está passando por problemas internos, síndrome do pânico, todos esses problemas psicológicos, busque auxílio, busque ajuda, procure às vezes um amigo para conversar. Ou também você que tem um amigo que está passando por isso, dê atenção, insista, vá atrás, ajude, porque pessoas que estão passando por esses problemas, elas só querem ficar dentro de casa, elas não querem conversar, elas não querem interagir. E eu tô falando isso porque eu tenho um amigo que a gente estudou juntos e ele sempre foi uma pessoa assim de alto astral, animado, e tinha amizade, carismático, conversador. Ele tinha amizade praticamente da escola inteira, ele conhecia a escola inteira. E agora, né, nessa fase adulta, ele trabalha com jogos de videogame, então ele já tem essa característica de trabalhar em casa, dentro de casa, né, dentro do quarto. Então ele não tem muito convívio com outras pessoas, igual quando você sai para trabalhar. E aí ele até que conseguiu arrumar um outro emprego, então ele conciliava os jogos online à noite e de dia ele trabalhava. E aí ele começou a passar mal com pressão alta e ele foi no médico, conversou com o médico, eh, igualaram lá a pressão dele, e aí ele veio postar no Instagram que o médico, pelos sintomas que ele teve, o médico disse que ele estava com início de depressão, para que ele buscasse ajuda, para que ele saísse mais, conversasse mais, se distraísse mais, ter interação com outras pessoas. E se ele percebesse que não ia conseguir, para ele buscar algum profissional. E eu, sem querer, estava assistindo os stories dele e me deparei com essa situação. Como a gente tem amigos em comum, coincidentemente ia ter uma confraternização no final do ano e ele tinha sido convidado e eu também, né? E eu falei para meu esposo também, porque era o mesmo círculo de amizades, e a gente ia para essa confraternização e eu mandei mensagem para ele. Eu falei, viu, você vai na confraternização? Aí ele, ah, eu vou sim. Eu falei, ah, então a gente se encontra lá, né? Aí chegou no dia da confraternização, eu mandei mensagem para ele perguntando se ele ia. Ele falou, ah, eu já tô indo. Passou uma hora da mensagem que eu tinha mandado, eu liguei. Falei, nossa,
para quem já ia estar chegando, né? Já ia ter dado tempo dele estar aqui. E aí eu liguei, falei, viu, você quer que eu vá te buscar, né? Brincando, porque ele morava perto do local e eu percebi que ele tava meio que dando desculpa para não ir. Aí ele, não, eu tô tomando banho e eu vou. Aí mais 1 hora e nada. Aí fiquei ligando. Eu acho que eu liguei umas 15, 20 vezes para ele em seguida e ele não me atendia. Aí, com muita insistência, eu liguei mais uma vez, ele não atendeu. Dali uns 10 minutos ele apareceu. Aí ele apareceu, todos os nossos amigos acolheu ele, conversou com ele, porque fazia muito tempo que a gente não se eh, encontrava mais pessoalmente, né. Então, ele foi e ficamos a tarde inteira, aí eu abracei ele, eu falei pra ele que eu tinha ficado muito feliz que ele estava lá. E aí, depois disso, isso foi dezembro do ano passado. Esse ano ele colocou um vídeo no no Instagram dele, me agradecendo, agradecendo o meu esposo, porque a gente insistiu e ele viu o quanto que as pessoas amavam ele, o quanto as pessoas, não ficaram diferentes, por mais que a distância, às vezes toma conta do nosso dia a dia, e que ele tinha ficado muito feliz, que ele tinha melhorado muito da depressão dele. E eu tô contando isso não é para me engrandecer não, eu tô contando isso porque às vezes é necessário. Hoje em dia, com a vida que a gente tem, tudo muito acelerado, tudo com muita informação, tudo muito rápido, a gente não consegue dar conta de quase nada durante o dia, é tudo muito dinâmico e muitas cobranças, é cobrança no nosso trabalho, é cobrança em casa, e a gente dorme mal, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente não consegue dormir direito, porque essas preocupações, esse estresse, ela dá um aumento de liberação do nosso cortisol, e esse aumento não consegue que a gente tenha uma vida mais tranquila, porque o cortisol ele regula a nossa emoção. Então a gente tá o tempo todo em picos altos e baixos. Não há corpo, não há mente que aguente isso. Então, a os celulares também. Os celulares, ele foi uma ferramenta ótima que criaram. Uma tecnologia, assim, avançadíssima, em que a gente consegue conversar com qualquer pessoa do mundo ali naquele momento, naquele instante. Mas também ela, ao mesmo tempo que aproxima, ela afasta. Porque ali, pelo celular, a gente troca algumas palavras, mas a gente não tá enxergando como a pessoa está realmente. Porque a gente consegue colocar uma máscara no celular. A pessoa não tá te vendo, não tá te observando no seu jeito, não tá prestando atenção numa reação que você tem, numa expressão corporal que você tem. Então, a gente consegue mascarar o que a gente está sentindo através do celular e isso se torna tão frio, porque eu sou daquelas que quer estar ali junto, no presente, no contato, de estar próximo das pessoas, de conversar com as pessoas, e isso está se acabando. E foi isso que eu e meu amigo nós conversamos, isso está se acabando, são poucas pessoas que prezam ainda por isso. E se a gente não prestar atenção, isso vai piorar. Então, eu trago um alerta da espiritualidade amiga e de luz, que através de mim vem aqui
abrir os seus olhos, os seus ouvidos, para que a gente preste atenção no outro, para que a gente demonstre carinho para o outro, que a gente insista pela presença do outro. Porque as pessoas gostam de se sentir amadas. Você não gosta de se sentir amada? Quem não gosta de se sentir amada? Todos nós gostamos de pertencer a algum lugar. Todos nós gostamos de fazer falta. Ai, porque aquela pessoa tá fazendo falta aqui. Vamos chamar ela. Hoje a gente tem o acesso ao celular, ao WhatsApp, tudo tão rápido. Não custa a gente ligar, a gente se importar com a pessoa, até mesmo os nossos familiares. A gente às vezes mora dentro da mesma casa e tá todo mundo desunido. A gente mora na mesma casa e cada um tá em um cômodo da casa. As pessoas não trocam mais de diálogo, não trocam assuntos, não sabem o que se passa com outras pessoas morando na mesma casa. Às vezes as pessoas estão dentro da casa e conversando através do WhatsApp, mas não conversam assim no presencial. Trocam mensagens dentro da casa, trocam mensagens. E é tão bom. Nós somos feitos para viver assim em comunidade. Viver um com o outro, prestando atenção no outro. Porque a espiritualidade vem dizendo que 2025, 2026 e 2027, o índice de suicídio será assustador. Porque as pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas. E isso é muito preocupante. As pessoas estão cada vez se sentindo mais inúteis. Porque se dentro da própria casa, da mesma casa, você não tem diálogo com seu pai, com sua mãe, com seu irmão ou com seu filho, se você não puxa o assunto, se cada um vive por si, principalmente o adolescente que tá nessa fase, nessa transição aí, tanto física como mental, são muitos hormônios. O adolescente está se buscando, ele está cada vez mais querendo saber quem é ele. É nesse momento que a gente tem que prestar atenção. Porque ele pode pensar assim: ah, eu tô dentro da mesma casa, ninguém conversa comigo. Eu sou um inútil. Se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. E as pessoas vão se alimentando desses pensamentos, desses sentimentos de que são inúteis, de que não servem para nada. Então, a gente tem que buscar essa melhora. Tem uma entrevista do Divaldo Franco, que eu vou até pegar aqui para vocês. Ele fala assim, peraí, deixa eu só pegar aqui, que eu não vou lembrar de cabeça. Que no ano de 2025, a maior incidência de óbitos será pela depressão. E a maior incidência de causa de óbito é o suicídio. Por quê? Porque somos vítimas de 3 fatores culturais: a ansiedade, o medo e a solidão.
Então, Divaldo veio comprovar isso que eu tô falando. Ele vem provar o que Allan Kardec disse, que o espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, o que eu convido a cada um? A prestar atenção, a ter trocas de vibrações com as pessoas ali presenciais. É você dar um abraço, é você dar uma palavra de conforto, é você ouvir, é você insistir para estar com as pessoas. Mas não querendo nada em troca, não querendo a retribuição, porque não vai ter. Não vamos ter a retribuição, jamais. Então nunca faça as coisas em busca da retribuição do outro, porque às vezes não vai ser o outro que vai retribuir, é um terceiro. E tá tudo bem. Então não vamos ficar acomodados. Vamos prestar atenção, porque isso só depende de nós. E às vezes a gente quer que a espiritualidade, eu vou orar para Deus, vou pedir para Deus, para que possa ser resolvido esse problema e que, porque eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais tanta dificuldade, eu não aguento mais o que eu fiz para merecer isso. Eu sempre fui uma pessoa boa. Eles gostariam de resolver o problema. Eles iam querer resolver o nosso problema. Mas não depende deles. Isso não depende deles. Isso depende de nós. É nós que precisamos querer a mudança. E não nos acomodarmos de perder tempo aqui. Porque as notícias, as informações estão aí na nossa cara, mostrando que o suicídio, que as depressões, que os transtornos mentais, que as síndromes do pânico estão aumentando. Então, o que precisamos fazer? Combater isso. Eu vou trazer alguns pontos para vocês, para o combate. Na parte espiritual, é claro, porque junto a gente tem que sempre ir atrás da parte espiritual e da parte física. E qual seria a parte física? De terapeutas, psicólogos, de na psicanálise, porque a gente pensando e tendo esse conhecimento de que isso é fato e que está acontecendo, e a gente buscando conhecimento, buscando ajuda com terapias, buscando ajuda com os familiares, com os amigos, a gente consegue passar pelo caos de forma saudável. A gente consegue passar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave, não tão pesada que nem aqueles que estão perdidos na Matrix. Porque eu venho através desse vídeo, porque eu não tenho medo de falar. Eu venho através da internet, através do EPA, de que eu vou fazer de tudo para ajudar. Através dos vídeos, através de estudos,
através de busca de conhecimento, de busca de informação para trazer para vocês, que são os meus irmãos, que estão aí às vezes precisando de uma luz, precisando de uma orientação, precisando de um sinal que vocês não estão sozinhos, que Deus está com vocês e nós também, que possamos sair dessa matrix, que possamos vencer todos os nossos medos, todas as nossas preocupações e ansiedades. Eu sei que os espíritos trevosos não querem isso. Eles estão desesperados, porque já não há tempo mais e eles querem levar todos aqueles que caírem a deles. Quem acompanha o canal sabe que isso existe. Então, precisamos agir, precisamos dar o primeiro passo, precisamos correr contra o tempo, precisamos entender como que funciona todo esse esquema para que a gente possa passar de forma equilibrada. E como fazer isso? Eu vou trazer alguns itens para vocês. Meditação. Como a Vicky falou no vídeo dela de meditação Kundalini e expansão. Exatamente. Um dos itens para que a gente possa passar de forma tranquila e saudável é meditando. Ah, mas eu não consigo. Eu não tenho tempo. Eu também não tenho tempo. Por incrível que pareça. Mas eu coloco lá a meditação guiada, porque como às vezes a meditação em silêncio eu acabo dormindo e não funciona muito, a meditação guiada para mim é mais eficiente, porque eu vou prestando muita atenção nos comandos que a meditação vai dando. Então eu tenho um foco. E isso funciona super bem para mim. Eu coloco o fone de ouvido, deixo lá uns 15 minutos, 20 minutos, fico no meu quarto e faço meditação. E tá sendo muito bom. Tá me ajudando muito. Então, meditação guiada, meditação apenas com música, meditação com sons da natureza, traz uma paz, traz uma qualidade de vida, de momentos, de minutos que a gente está ali fazendo a meditação. Isso ajuda também nos alinhamentos dos chakras, porque eles também precisam se energizar, eles precisam ser purificados, eles precisam ser retirado as energias ruins deles para que eles possam se estabilizar, para que a gente possa ter uma conexão maior com Deus. Outro item, praticar a introspecção. O que que é? Autoanálise. É você identificar os seus defeitos. É você ver o que que você fez durante o dia, o que foi de errado e melhorar. Olha, eu tive uns pensamentos errados. Eu tive uma fiz uma fofoca daquela pessoa, mas eu nem sabia se era isso mesmo ou não. Então, quando surgir na sua cabeça de você pensar em falar mal de alguém, fique quieta. E aí você pensa assim, vai mudar alguma coisa na vida da outra pessoa eu fazer essa fofoca? Vai piorar ou vai só para você falar alguma coisa, para você criticar alguma coisa? Então, você ir analisando no final do dia tudo o que aconteceu. E aí você vai tendo essa prática e isso vai sendo uma rotina para você, uma rotina de autoanálise. Outro item
é diminuir as telas. Ter uma vida mais vivida, não preocupada em mostrar aos outros, porque já foi tido um estudo que as pessoas se preocupam muito em mostrar aos outros aquilo que está vivenciando ou que está fingindo vivenciar. Para quê? Para mostrar ao outro que status, para mostrar ao outro que eu tenho dinheiro, eu consigo, eu vou fazer, eu tô fazendo e você não. Então, diminuindo essas telas, você para um pouco a comparação, porque na comparação você vê que você tá trabalhando e o outro tá passeando. Então, isso faz com que você fique ruim, fique mal. Então, quando você. Já me aconteceu isso. Eu já tirei vários Instagrams, parei de seguir várias pessoas que queriam mostrar status. E eu percebi que estava me fazendo mal. Porque automaticamente, inconscientemente, você se compara. Porque as pessoas querem passar ali, principalmente nos stories de Instagram, que a vida delas são perfeitas. Mas elas não mostram a parte ruim, elas não mostram a parte que elas estão nos hospitais, que elas estão doentes, as partes que ela tá com problema, que ela está com preocupação. Então, eu já fiz isso e eu me senti bem. Então, eu convido você também a fazer. Se aquele Instagram tá te fazendo mal e tá você inconscientemente fazendo com que você compare a sua vida, que a gente sabe que é necessário trabalhar e ralar muito para conquistar alguma coisa, e que para aquela pessoa é uma coisa fácil de ter, às vezes por ela ser uma influência, às vezes por ela ser rica, às vezes por ela ser famosa. Pra que eu vou ficar me comparando se aquilo tá me fazendo mal? Eu convido vocês a fazerem, vocês vão ver, vai ser uma libertação, vai ser um alívio. Você não vai ficar se sentindo mal. E isso é muito verdade. Então, você também se livrar de notícias ruins, ah, ficar, sabe, naqueles programas de mídias da televisão que só traz desgraça. Pra que eu vou ficar assistindo aquilo que se me faz mal? Pra que eu vou ficar assistindo notícias e a maioria são sensacionalistas e a maioria querem ibope, porque eles vivem disso e é uma notícia pior que a outra. É umas notícias absurdas que te traz medo, que te traz pavor. Outro item, a oração, a conexão com Deus. É tão importante a gente ter um momento de intimidade com Deus, um momento que a gente coloca os nossos tormentos, as nossas dificuldades, as nossas preocupações e pede para Ele força, ajuda, auxílio, pede orientação, pede para que Ele mostre qual caminho deve seguir através do direcionamento, através das nossas intuições. Ele vai colocando, ele vai nos mostrando, ele vai nos intuindo, ele vai nos dirigindo. Aceitar também a nossa dualidade, que é um dos preceitos emérticos do Caibalion.
que é que também entender que a luz e a sombra faz parte do processo de ascensão, que a gente precisa acolher as nossas sombras. Eu tenho esse defeito, eu reconheço, eu sei, e é nele que eu vou trabalhar. Não é, eu não tenho. Imagina, não sou desse jeito. Porque fulano, ciclano tem, mas eu não sou assim. Não, é você aceitar, é você reconhecer, é você abraçar. Eu tenho sim. Eu tive um processo que eu tinha um certo conhecimento aqui no meu serviço e, e foi nítido a minha mudança, porque o meu ego acabava falando mais alto, porque eu sabia, tinha conhecimento do que eu estava falando e eu acabava debatendo com os meus superiores. E aí eu tive uma conversa com uma amiga que trabalha comigo e ela falou: Camila, abaixa um pouco sua bola. Ele é seu chefe, né? Tudo bem que você tenha conhecimento, mas ele, se ele quiser te mandar embora. E aí eu me parei para pensar, eu falei: Camila, eu tenho que abaixar minha bola. Então, foi um momento que eu despertei. Foi um momento que foi crítico. Naquela hora foi um ponto decisivo para minha mudança. Eu percebi isso há uns 10 anos atrás, que eu tava nem tinha tanto conhecimento na parte espiritual, mas Deus já estava me lapidando, né? Já estava me mostrando o que eu tinha que melhorar, o que eu tinha que mudar. Porque você entender as suas sombras e aceitar é mais fácil na mudança. Você consegue ascensionar mais rápido. É a forma pelo amor, como a Michelle disse no vídeo. E pelo amor, você reconhecer e aceitar e ver que você precisa mudar. Então, 2025 é um ano dedicado a tirar as nossas sombras de debaixo do tapete, olhar para ela, ver que ela é a nossa sombra, que ela é o nosso defeito e acolhê-la, não resistir. Porque se você negar, sofrimento é certeiro. Eu também, um item aí que eu tô colocando, para que a gente também possa fortalecer as pessoas que estão à nossa volta. Porque às vezes aquela pessoa não tem conhecimento e a expansão de consciência que você tem. Então que você auxilie que eles ficam na sua casa. Que você seja o exemplo para eles. Não force, mas ore por eles. Acolham eles. Tenha essa troca de vibrações com ele, com ela. Dê um abraço, dê um carinho. Fique 5 minutos ali ouvindo o que ele ou ela tem para ouvir. Façam um passeio juntos. Assistam um filme juntos. Sentem na mesa para almoçar todos juntos, que é o que a família brasileira tem se perdendo. Eu antes não tinha esse costume, mas eu aprendi a ter esse costume de sentar à mesa, eu, meu esposo e meus filhos, e eles ficam tão felizes.
Então, que a gente aprenda a praticar a gratidão, a ver que tudo em nossa vida sempre tem um lado positivo. Em tudo tem um lado positivo. É que a gente consegue enxergar mais os negativos, mas em tudo tem um lado positivo. Poderia estar pior. Ah, mas hoje está chovendo. Poderia estar pior. Poderia não ter tido a chuva e a gente estar em seca. Ah, mas hoje está um calor desgraçado. Precisa ter o calor para que exista o sol, para que o sol faça as fotossínteses nas plantas, para que a gente receba a energia do sol, para que ele possa enxugar e secar pontos que foram molhados. Então a gente sempre tem que enxergar o ponto positivo, porque sempre há ponto positivo. A gente tem que exercitar isso. E a gente tem que ter um objetivo na nossa vida. O que eu vim fazer? E para onde eu quero chegar? Porque aquele que não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Tanto faz, tanto fez. Ah, tá bom assim. Vai empurrando com a barriga, né? Aí depois, quando desencarna, viu que perdeu uma vida inteira. Então é isso. A gente está passando por esse processo, sim. Ele está sendo confirmado tanto pela espiritualidade como pelas notícias que a gente tem aí. Estamos vivendo o ápice da transição planetária e uns vão lidar com esses desafios, com todo esse turbilhão de sentimentos, de pensamentos, conectados com a espiritualidade, tendo consciência através de informações, de buscas de ajuda, e outros irão cair no caos. Também tendo medo e desespero, porque estão alienados pela Matrix. Mas que a gente não pode se esquecer que temos um pai, não um padrasto. É o que dizem, né? Mas tem muitos padrastos que são melhores que pais biológicos. Diz que a gente tem um pai, nosso criador, aquele que nos criou com amor, que está à nossa disposição. É só a gente se abrir. É só a gente se conectar e viver intensamente o hoje, não pensando e não se preocupando e não vivenciando as mágoas do passado e nem as preocupações futuras, que a gente possa vivenciar o hoje. Isso é um alerta a todos que estão assistindo, porque vai ser difícil, mas não impossível, que a gente possa seguir esses itens na nossa caminhada e se lembrar que a gente está amparada pelo conhecimento, pela fé, por Deus
em busca da nossa mudança e do nosso aperfeiçoamento. Fiquem com Deus, que vocês possam ter esses conhecimentos e colocá-los em prática, porque é vivenciando que a gente vai se modificando. Então, eu desejo a vocês, do fundo do meu coração, que eu possa ter auxiliado, que eu possa ter emanado meu amor a cada um, e que a gente possa ser intuído, sim, pela espiritualidade de luz, pelos nossos mentores, pelos nossos guias, pelas nossas entidades, pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos guardiões, sempre no caminho do bem. Beijão.